Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Na última renovação do estado de emergência, terminamos a nossa intervenção afirmando o seguinte: existe uma emergência de proteção da saúde dos portugueses, de manutenção dos postos de trabalho, de apoio às pequenas e médias empresas, de investimento na cultura, de mudança de políticas na proteção e conservação da natureza. O que é preciso é que o Estado responda com celeridade a essa emergência. Chegados aqui, na discussão de mais uma renovação do estado de emergência, impõe-se a pergunta: para que serve então o estado de emergência? Procuraremos contribuir para a resposta a esta questão em 3 ou 4 aspectos. O primeiro dos quais já aqui foi referido vezes e vezes sem conta. O estado de emergência não foi necessário até hoje para tomar as medidas de urgência necessárias para reforçar o SNS. E diga-se, para essas, até há meios que foram aprovados no Orçamento de Estado: contratação de pessoal, investimentos imediatos, reforço da capacidade de resposta. Para nada disto é preciso o estado de emergência. Mas esta é a questão central dos dias de hoje. Aqui é preciso responder com a celeridade de que falávamos há 15 dias. O segundo aspecto refere-se aos custos de confinamento para as famílias, designadamente na eletricidade. O Estado português obriga centenas de milhares de pessoas a ficar em casa, transferindo custos de empresas e do Estado para as famílias. E em muitas áreas, sem obrigar as empresas a assumir todos os custos que anteriormente eram seus. Ora, as habitações em Portugal não estão preparadas para esta situação e particularmente para as baixas temperaturas que se têm feito sentir. O estado de emergência não faz falta para dar resposta a esta questão simples. É necessário reduzir os custos de energia para tornar a vida das famílias suportável. Em reunião com o Governo, os Verdes propuseram isso mesmo ao Sr. Primeiro-Ministro, que respondeu ter compreensão para o problema. Passadas 3 semanas, perguntamos quando, como e quanto. Ontem, o Sr. Ministro do Ambiente dizia que as faturas de janeiro e fevereiro já terão refletidas essa medida. Se o pregador não faltar à verdade, restam as perguntas: quanto e como? No debate do Orçamento de Estado, os Verdes propuseram que a EDP, empresa com lucros às centenas de milhões, fosse também chamada a dar o seu contributo para os custos decorrentes da Covid. Mas essa proposta foi rejeitada. E não nos respondam com eficiência energética, pois as medidas para a melhorar já deviam ter sido tomadas há muito, mas os seus resultados não terão efeitos imediatos e os portugueses precisam de ajuda agora. O terceiro aspecto é a resposta aos pais que têm de ficar com as crianças em casa porque as escolas estão fechadas. A solução que o Governo tem para eles é ficarem em casa e perder 1/3 do ordenado, porque são considerados em assistência à família. Ora, eles estão em casa porque o Estado os obriga. Por outro lado, os pais que estão em teletrabalho têm de ficar com os filhos, a cumprir com as suas obrigações laborais, sem sequer ter direito a invocar a assistência à família. Como é possível estar 8 horas em frente a um computador ou a um telefone e ter que cuidar de 1, 2 ou 3 crianças? Não apenas colocam os pais trabalhadores em conflito com as empresas porque não conseguem fazer o seu serviço, como os trabalhadores pais em conflito com os seus filhos e consigo próprios porque sentem que falham no acompanhamento familiar. Onde está o estado de emergência para responder às questões que aqui se colocam? Um último aspecto prende-se com a atenção que é necessário dar aos mais desprotegidos. Os últimos dados indicam o aumento da violência doméstica, seja sobre mulheres, seja sobre idosos, e também indicam os impactos nos idosos que vivem sozinhos, que são cada vez mais significativos. A situação que estamos a viver implica maior permanência de vítimas e abusadores em espaços comuns, com consequências muito graves. Os serviços de acompanhamento destas situações já estavam no limite antes e têm ainda mais dificuldades agora para acompanhar todos os casos. Também aqui, o estado de emergência serve para nada. Se o estado de emergência serve para nada, para além de limitações de liberdades, as quais os portugueses demonstraram que, percebendo o seu alcance, acatariam sem imposições, a saída deve ser, uma vez mais, a emergência na resposta do Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada.